Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Mais uma vez estamos nos encontrando aqui numa videoaula para poder continuar os nossos estudos de acordo com os roteiros. Pessoal, o que eu vou comentar com vocês hoje faz referência à frente 3, tá? Justamente da análise da própria prática e produção textual. Nós sabemos que o termo redação, desde a década de 90, ele foi revitalizado com as opiniões de um professor chamado Vanderlei Geraldi, e a partir disso nós identificamos como produção de texto, tá? E um dos aspectos da redação que entra para a produção de texto é justamente a crônica. A crônica tem sido um dos artifícios textuais mais cobrados diante de diversos vestibulares de âmbito nacional e, digamos, até mesmo alguns que fazem referência a processos internacionais, como na própria Universidade de Coimbra, tá? Então nós conseguimos compreender que, enquanto brasileiros, há necessidade de entendermos como é que funciona esse mecanismo da crônica dentro dos vestibulares. E para nós adentrarmos nesse quesito, nós precisamos lembrar o que é crônica. Segundo o dicionário Priberia, porque o dicionário na realidade é o pai dos inteligentes, muito contrário do que outros imaginam. De acordo com o dicionário, esse substantivo feminino crônica, ele vai fazer referência a uma história que expõe fatos de uma narração simples, aspectos curtos a ser mencionados e automaticamente também faz referência a um artigo que versa sobre alguma atualidade, alguma questão que foi distribuída, seja pela literatura ou pela imprensa, ou seja, a publicidade que está sendo colocada ali. O dicionário ele não está em nenhum momento afastado do campo linguístico do que nós queremos explicar, justamente porque a crônica ela entra dentro desses aspectos aqui que são colocados pelo dicionário, mas em uma das questões que se modifica. Antigamente a crônica ela era muito voltada como um aspecto biográfico de um rei ou de uma família nobre. Hoje nós já sabemos que é um dos elementos que nos dita nos vestibulares para falar da atualidade de determinados fatos e ocorrências que têm cercado o nosso dia a dia. Por isso, quando nós falamos a respeito de crônica, nós temos que imaginar que é um tipo ou um gênero textual. Muitos acabam confundindo essas estruturas estratégicas. Vamos lembrar que dentro da sala de aula eu comentei com vocês. Tipo faz referência às características internas que compõem o texto. Gênero faz características a o que nós delimitamos como que esse texto se manifesta, como que esse texto adquire uma materialidade que é utilizada no nosso dia a dia. Portanto, se nós verificarmos, a crônica ela é um gênero textual, ok? Enquanto gênero textual, ela visa descrever as situações do nosso cotidiano. A crônica também é um tipo de gênero textual muito utilizado dentro dos textos jornalísticos. Isso nós conseguimos enxergar como em jornais do Estadão e muitos outros que trazem muitas crônicas que fazem referência a autores de âmbito nacional, tá? Revistas e escrita de linguagem que faz referência a aspectos simples e coloquiais. Então, as crônicas elas não vão trazer aqueles artifícios de escritas complexas, complicadas, ou muito rebuscadas. Outro ponto, permite que o leitor ele se sinta como um amigo do cronista, porque vai trazer uma realidade do cronista. É como se a pessoa que estivesse escrevendo uma crônica, ela estivesse fazendo uma conversação em tom informal dentro daquele mecanismo. E a crônica é um tipo de texto que nós comentamos que tem um certo prazo de validade. Por quê? Porque ela vai fazer referência a assuntos que me remetem ao aspecto contemporâneo, às nossas datas, ou seja, críticas que estão sendo debatidas dentro deste momento e dentro desse percurso. Só que não basta saber que esse gênero textual ele tem essas características, porque dentro desse gênero textual nós vamos ter tipologias de escritas que vão nos ajudar a delimitar mais ainda as características dessa crônica. Então, vamos verificar quais seriam essas características internas que, de certa forma, fariam parte da composição da crônica. Das características que nós temos, nós podemos elencar que a linguagem ela tem que ser simples, clara, objetiva e o texto normalmente se aparece de uma forma muito curta, tá? Retrata, querendo ou não, temas contemporâneos, temas que fazem parte da nossa atualidade, da nossa realidade.
A crônica também trabalha com acontecimentos do nosso cotidiano, mas com um caráter de criticar determinados acontecimentos, circunstâncias ou mecanismos, que vai também falar sobre comportamentos sociais, sobre leis, sobre instituições, não é? Sobre posicionamentos ideológicos, que nem no caso que nós estamos tendo essa pandemia aí, nós também poderíamos falar como que é vivenciar essa quarentena através de uma crônica, né? É um gênero textual que passeia entre o jornalístico e o literário, trabalha com temas que é mais vinculado à forma subjetiva, porque vai trazer um pouco da realidade, da vivência do cronista, aquele que está elaborando aquele aspecto da crônica. Por isso, nós chamamos também a crônica de um gênero textual que trabalha com um tom mais leve, tá? Esse tom mais leve pelo fato de trazer uma transmissão de informação que como se o leitor ele estivesse adentrando naquele mecanismo da leitura e reconhecendo os detalhamentos do que precisa ser falado. Por isso, por ser mais leve, às vezes algumas crônicas têm um tom humorístico, têm um tom irônico na passagem de informações. Outro ponto que nós temos também, a crônica ela visa contar uma história rápida, nada de histórias longas ou demoradas. Essa história rápida ela não vai ter grandes detalhamentos específicos, ainda mais quando se diz a respeito das personagens e de determinados fatos em comum. Faz uso de poucos ou até mesmo de nenhuma personagem e é bastante usado no âmbito jornalístico, como nós comunicamos a vocês. Mas essas características da crônica elas são elaboradas justamente por diversos autores brasileiros que tiveram muita notoriedade. Dentre eles nós podemos dizer o Rubem Braga, o Fernando Sabino, o Paulo Mendes Campos, Carlos Drummond de Andrade, que é reconhecido como o maior cronista de todas as veiculações que nós conseguimos observar até hoje, Dalton Trevisan, nós temos Caio Fernando de Abreu, Clarice Lispector, que particularmente tem uma paixão muito grande, vocês sabem disso, Cecília Meirelles, Antônio da Prata. Então, são autores que são considerados os principais cronistas ou, quando não, os mais cobrados também em alguns determinados vestibulares. Mas, se nós sabemos as características, sabemos que esse gênero textual é importante dentro dos vestibulares, quais são os tipos de crônicas que normalmente nós encontramos? Os tipos de crônicas que são observados dentro dos vestibulares dizem respeito à crônica narrativa, que seria aquela que o próprio cronista ele vai contar. Narrar é dizer uma ação, ele vai contar fatos do nosso cotidiano, ele vai falar do cotidiano dele, dos acontecimentos sociais contemporâneos e diversas ações que envolvem as circunstâncias sociais ou as circunstâncias de instituições ou problemas que estão sendo veiculados. O texto ele vai acabar contando uma determinada história, por isso que ele traz esse tom narrativo em primeira ou até mesmo em terceira pessoa. E um outro aspecto também interessante na crônica, que pode ser delimitada como narrativa, ela está relacionada a diferentes fatos. Vejam que aqui nós já estamos entrando dentro do âmbito da crônica, mas trazendo já algumas características internas que estão vinculadas a determinados tipos textuais, como a própria narração. Nós não podemos esquecer. Só que não existe um tipo textual específico para tudo. Nós temos tipos textuais que predominam num texto. Um texto dissertativo argumentativo, ou em prosa, como muitos vestibulares cobram, ele nunca é 100% dissertativo. Ele tem pinceladas de narratividade, ele tem pinceladas de descrição, mas ele predomina o gesto expositivo e o gesto argumentativo. Então, até mesmo a crônica, por mais que ela possa ser considerada narrativa ou não, nós vamos ver se essa característica é que predomina no todo do texto. A crônica descritiva também, quando houver a predominância da descrição, o próprio nome coloca. Ou seja, é um texto que vai trazer determinadas situações do nosso cotidiano e vai trazer detalhamentos específicos sobre o local, sobre seres animados, inanimados que estão dentro daquele quadro. Além disso, vai trazer também uma análise mais detalhada, contendo ou não determinados personagens que vão ser apresentados ali, vai dizer respeito às características do tipo descritivo, que seria o quê? A crônica, no estilo descritivo, vocês vão perceber como se estivesse pintando na tela mental de vocês uma imagem de tanto detalhamento que vai ser colocado. E, aliás, a crônica descritiva ela parte do pressuposto dos nossos 5 sentidos para a análise do cronista. Então, para ele nos contar alguma coisa, ele vai trazer algum detalhamento do tato, da visão, do olfato, do paladar, da audição e por aí vai.
E é interessante quando a gente fala sobre esses detalhamentos, porque esse detalhamento ele pode ser vivo, ele pode ser dinâmico, como um filme, ele pode também ser preciso como aspecto de uma fotografia que ele queira passar. Então, muito diferente da crônica narrativa, a crônica descritiva, ela vai explorar ao máximo os detalhes do objeto, das circunstâncias e dos locais que estão sendo feitos. Um outro ponto também que a gente tem que pensar, que se nenhum texto ele é 100% um tipo, eu posso também colocá-los de uma certa forma em pares, como nós temos a crônica narrativo-descritiva, que é aquela que vai trazer para mim dados específicos de narração, mas também vai trazer características que nós denominamos ali sobre descrição. Então haverá momentos em que nós vamos ter aspectos narrativos muito fortes e momentos que nós teremos aspectos descritivos de uma maneira muito clara. Então nesses textos, quando nós somos narrativo-descritivo, tem muitas sucessões de ações e dentro dessas ações existem demarcações descritivas de fatos ou de circunstâncias, dados, características, índices e por aí vai. Além disso, nós temos outros tipos de crônica, tá? A crônica lírica, que é aquela quando o próprio cronista ele vem trazer o aspecto saudosista, ou seja, aspectos de saudade, emoção, nostalgia, quando ele traz muita subjetividade dele para ele colocar em palavras a própria escrita de interpretação da sua realidade, como se fosse possível nós nos afastarmos da escrita, né? Que é uma ilusão que sobrepõe outras ilusões. Nós somos o reflexo, querendo ou não, daquilo que o nosso inconsciente ou daquilo que nós colocamos na escrita. Por isso que filósofos como Michel Foucault, especificamente como Jacques Derrida, fala que toda escrita é uma escritura, porque quando eu escrevo, eu me inscrevo no texto, tá? Então, uma crônica lírica, na realidade, ela trabalha com esses aspectos dessas representações, esses sentimentos. Outra crônica também muito utilizada em vestibulares é a crônica metalinguística. Metalinguagem é quando a própria linguagem faz em si um tom explicativo. O dicionário, por exemplo, ele tem o que nós chamamos ali um código metalinguístico, ele falando sobre a própria linguagem. No caso de uma crônica, é quando o autor escreve sobre o próprio ato de escrever, o próprio ato de inscrição da história, das circunstâncias que ele quer passar. Ou seja, vincula a forma de reflexão, as retrospectivas dos olhares que ele está colocando, das experiências que ele teve, né? Das letras também. É uma análise que é vinculada à questão da linguagem, da própria linguagem. E o último tipo de crônica que nós temos, que é a crônica reflexiva. É aquela que o autor vai trazer em si a sua interioridade. Esse tipo de crônica era muito vinculada na década de 70, depois da década de 80, década de 90, e hoje ela tem sido muito aplicada especificamente em vestibulares. Porque essa interioridade, né, é para perceber o nível de interpretação sobre a realidade em que a pessoa se coloca. Então essa crônica, na realidade, ela vai registrar conjecturas sociais, pensamentos, inferências, ideologias, engajamentos pessoais a respeito de algumas circunstâncias da nossa realidade e tudo mais. É muito interessante essa crônica reflexiva, porque é quando o autor ele consegue projetar muito de si na sua própria escrita. Eu acredito muito que essa crônica ela esteja vinculada também com o olhar do que nós determinamos como hypomnemata, que é uma expectativa de escrita grega. Certo? E para a gente terminar esse encontro, eu só trago um exemplo para nós aqui de uma crônica muito interessante, tá? Que fala a respeito especificamente do aspecto lírico, tá? Porque eu não vou colocar de todas aqui, mas do lírico a gente já consegue observar. Amanhã faz 1 mês que a senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta. Bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por 1 semana, o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. Com os dias, senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos, a pilha de jornais ali no chão. Ninguém os guardou debaixo da escada. Olha como ela faz falta, né? É bem poético, ele está revelando os sentimentos dele em relação à senhora. Toda a casa era um corredor deserto, até o canário ficou mudo. Não dar parte de fraco, ah, senhora, fui beber com os amigos. 1h da noite eles se iam, ficava só. Sem o perdão de sua presença, última luz na varanda a todas as aflições do dia.
Sentia falta da pequena briga pelo sal no tomate, meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, senhora? As suas violetas na janela não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa, calço a meia furada. Que fim levou o saca-rolha? Nenhum de nós sabe, sem a senhora conversar com os outros, bocas raivosas mastigando. Venha para casa, senhora, por favor, Dalton Trevisan, né? Então ele traz uma reflexão a respeito da perda ali, né, dessa senhora. A gente consegue ver esse traço lírico, que na literatura o eu lírico é o eu do sujeito enquanto narrador a ser mencionado. Pessoal, foi mais um encontro nosso aqui para nós discutirmos a respeito de alguns quadros da prática de produção de texto. Espero que tenha dado para vocês compreender um pouquinho esse delineamento. Na prática do roteiro das atividades, vocês vão encontrar alguns pontos necessários a isso. Eu espero que numa próxima videoaula a gente possa estar junto, ok? Muito obrigado mais uma vez. Até mais.